Hareon, eu sou a Sun Conde, a criadora do projeto Surra.pausa, e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, um amigo querido, nosso professor Vicente, onde ele vai contar pra gente sobre toda a sua trajetória, os seus estudos, a sua vida, que o yoga transformou ele nesse ser humano que eu admiro demais. Vicente, primeiro, muito obrigada por você ter vindo. Para mim, realmente é uma honra ter você aqui nessa mesa comigo, porque eu sempre te admirei, não só na sua inteligência e na sua capacidade, né, de transmitir yoga, mas também na sua alma, né, que eu sempre vi você com uma alma muito leve, muito... Um pequeno Buda temos aqui, gente, uma delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Vicente, então, muito obrigada por você estar aqui mesmo. Realmente estou muito honrada, muito feliz de ter você aqui. Sam, eu que agradeço o convite. Obrigada. É muito legal poder participar do seu trabalho e estou aqui à disposição para trazer um pouquinho da minha história. Se puder inspirar algumas pessoas, fico feliz e contar um pouquinho dessa trajetória. E aí a gente já vai começar aqui pedindo para ele contar para a gente como é que o yoga entrou na sua vida. Porque o yoga, ele realmente vem para a nossa vida. De alguma forma, ele cai aí na nossa história. Como que veio para você? Sam, é interessante essa história porque a minha mãe já praticava yoga. Legal. Mas não era nada que me chamava para a prática em si. E eu sempre gostei muito de fazer as atividades físicas. Sim. É claro que hoje o yoga não tem, para mim, esse papel de uma atividade física. É também, mas não é esse o foco. O objetivo hoje vai muito além. Mas eu era adolescente, eu praticava lutas, artes marciais, e eu... vendo o vídeo de um lutador que eu gostava muito, ele fazendo um preparo para uma luta no Japão, e ele começou a utilizar as técnicas do yoga. Que bárbaro. E daí eu falei, poxa, esse yoga talvez me ajude. Seja interessante. Talvez ajude na minha luta. E eu fiquei muito curioso. E como eu já tinha esse contato da minha mãe falou assim, olha, a Celeste, foi muito conhecida essa professora aqui em São Paulo, a Celeste já não é mais viva, mas ela deu aula na maioria dos clubes aqui de São Paulo, aula no Jockey. Com muita presença, né? Ela trouxe muita presença, né? E ela dava aula no clube, que eu sou sócio. Daí eu peguei, falei, vou lá, aproveitei já, eu vou lá na aula e vou ver o que é, como que é essa prática. Enfim, cheguei lá, várias senhoras, era uma prática muito de senhoras. Ai, que amor. A gente está falando aqui de o quê? Uns 30 anos atrás, já faz um tempo, não existia tanto yoga como tem hoje. Eram poucos lugares que a gente encontrava. E aí eu pratiquei, fiquei lá atrás, eram tatames, não eram nem tapetinhos de yoga. Bárbaro, gente, era bem legal. diferente. É muito legal. E eu comecei a praticar. Para mim foi tudo muito diferente, porque eu não estava acostumado não conhecia a prática de yoga. Só que, de uma certa forma, a prática me tocou muito, porque me colocava em situações diferentes do que eu estava acostumado, me colocava para respirar, para trazer um questionamento interno. Então, assim, tudo isso mexeu muito comigo e, aos pouquinhos, eu gostei muito, fui gostando cada vez mais da prática. Sim. Final da história, eu fui... aos poucos deixando a arte marcial e ficando com o yoga. É muito legal, e tô né? no yoga até tá no yoga hoje. até hoje, sim. E amando, né? Muito. Porque no final vira realmente a nossa... Quando a gente fala que o yoga vira a nossa vida, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas é tudo, né? Tudo tá fluindo, tudo tá acontecendo, né? Não tem nada mais separado, né? Isso é bárbaro, né? É um estilo de vida. No final, eu fui entendendo essa proposta do yoga é literalmente um estilo de vida. E muita gente pode achar que, poxa, numa cidade como a nossa, uma cidade, né, como São Paulo, essa correria, achar que o yoga é algo que a gente não consegue encaixar. Na verdade, a hora que a gente entende a proposta, ele é perfeito para exatamente essa vida que a gente tem aqui. Eu lembro, Vicente, a primeira vez que eu fui para a Índia, que é sempre impressionante que a gente vai para a Índia, né? É um marco, né? É uma coisa assim, você fala, meu Deus, cheguei, não sei aonde eu cheguei. E eu lembro, eu parada, assim, vendo tudo acontecendo, né? Eu estava em Varanasi, foi um momento que me trouxe Foi o primeiro lugar que você... Nossa! Boom, sabe aquela coisa? Eu cheguei no lugar Forte, meio impactante, né, para o mundo, né? E eu olhava, era corpo passando por aqui, era cremação dali, era o rio dali.
E eu olhei e falei, quem disse que São Paulo a gente não pode meditar, não pode silenciar? Se eu tô aqui, Sim. entendendo que é no caos que eu vou encontrar, né? Esse meu assento, essa minha pausa, essa minha luz, né? Então, realmente o que o Vicente está trazendo aqui é muito importante a gente entender que às vezes a gente tira da gente essa... A gente tem que tirar esse preconceito da nossa cabeça, né? Ai, para meditar eu tenho que estar num lugar silencioso. Perfeito, né? Gente, não existe mais lugar, né, silencioso, né? Então, e para quem ainda não foi para a Índia ou para as áreas ali da Ásia, não existe silêncio, né? Não é esse silêncio que a gente imagina na nossa cabeça, né? Então é muito legal, né? E Vicente, me conta, aí você foi se aprofundando e você entrou para essa parte do Vedanta, assim, queria que você explicasse. Eu sei que é muito difícil a gente explicar em poucas palavras para as pessoas, mas se você pudesse explicar um pouquinho sobre o Vedanta, sobre como a gente pode fazer as pessoas olharem, né, para esse lado, por favor. Isso é interessante porque quando eu fui buscando a prática e me aprofundar, essa parte do estudo era algo que tinha muito pouco aqui em São Paulo. E o que aconteceu? No primeiro momento, eu senti a falta dessa parte do estudo. E aí eu fui parar num centro budista. Ai, amo. O Centro Dharma, aqui em São Paulo, que no final, o que eu acabava fazendo lá também eram práticas, mas eu queria um pouco essa parte, dita filosofia. Isso. E eu pensava, falei, puxa, mas como assim? O yoga deve ter essa parte. Enfim, eu não conseguia ter contato com esse conteúdo. Até porque, pensa, era tudo livros, não existia nada digitalizado. Exato. Né? A gente viajava e trazia livros embaixo do braço para ler sobre o yoga, até de posturas, né? Não tinha na nossa época isso. Não hoje tinha. você entra no Google e escreve Adho Mukha, 50 milhões de Adho Mukha, né? Exato. Assim, né? E daí eu lembro que tinham alguns, a gente ouvia falar, tá vindo tal professor aqui para cá, e era se a gente pensar, é recente, mas ao mesmo tempo não é porque a comunicação, hoje a gente tem, né, o telefone e tudo mais, a informação hoje é muito rápida. E naquele tempo lá atrás não era. Não era. O que era bom, de uma certa forma, porque a gente tinha que ter esse olhar curioso, mas, por outro lado, a gente não tinha uma informação tão fácil, né, como a gente tem hoje. E aí eu lembro de alguns workshops que vinham professores de fora, e eu lembro de um workshop do Pedro Kupfer. Sim. E foi com ele que eu comecei a fazer meus primeiros workshops. Legal. E ele organizava, há muitos anos atrás, um evento que era muito conhecido, que era no sul aqui do Brasil, lá em Santa Catarina, que chamava Sangam, que era um encontro que ia muita gente. Eles, nesses eventos, traziam professores de fora. Então, era uma forma da gente ampliar um pouco mais esse aprofundamento sobre o yoga. E aí, numa desses sangams que eu fui, foi convidada a professora Glória Vieira. Que a gente ama. Exato, que é a minha professora, mas... E aí ela trouxe essa parte, que é a parte do estudo, né? Porque Vedanta é Jnana Yoga, então é o yoga do conhecimento. Então, a gente tem muito que a gente vê essa parte da prática, que a gente hoje encontra facilmente em qualquer lugar. Isso. Mas eu senti a falta dessa parte do embasamento do estudo. E aí, nesse encontro do Yoga Sangam, ela deu uma palestra e, enfim, os temas são sempre muito interessantes, porque ou é sobre a Bhagavad Gita, ou uma introdução que seja sobre essa questão do conhecimento, que, de uma certa forma, são histórias na forma de diálogos. E quando você ouve, você, de uma certa forma, se encanta, porque o que está sendo transmitido ali é o conhecimento. Exato, é lindo. E a gente quer, de alguma forma, estar ali, sabe, mergulhando um pouco nesse aprofundamento. E daí eu fiquei com aquela pulguinha, e aí foi onde tudo começou. Aí, em algumas outras oportunidades, eu acho que eu cheguei porque já faz tempo, eu já tentando sintonizar, e depois começaram as minhas primeiras viagens para a Índia, onde eu fazia os camps, que eram como fosse retiros ou não eram workshops, porque lá no ashram do professor da Glória Vieira, o Swami Dayananda,
lá na Índia. Seria retiros mesmo, né? Que a gente ficava períodos, mas dentro do ashram. Não então, saía de lá mesmo, né? Ficava no ashram Você mesmo. poderia até sair, mas no não final queria, a gente ninguém não quer, queria lógico porque que não, é tanto ensinamento bom. E era uma rotina que a gente tinha desde logo cedinhos. Eu queria participar de tudo. Lógico, então já uma tinha lá delícia. o ritual no templo que já era 6 da manhã. Pronto, já estava lá. 5h30 eu estava no rio, mergulhando, escuro, mas eu queria participar de toda aquela rotina de ashram, que era, enfim, foi muito especial. E ali a gente tinha as aulas, que, enfim, vários tipos de aulas, desde estudo para sânscrito, a parte para iniciantes, aí tinha os conteúdos, enfim, era o dia todo, ficava lá esses cursos em torno de 20 dias. E para os brasileiros, na verdade, para os estrangeiros, eles abriam a exceção para a gente poder fazer mais de um camp. Que legal! Então, às vezes, por exemplo, eram 3 camps, a gente podia ficar os 3. Legal. Porque eles entendiam que a gente vinha de muito longe. Precisava aprender, né? E aí eles abriam uma exceção e a gente adorava. Então, a gente pegava e aproveitava e fazia 3 imersões ali. Então, foi uma forma de ir se aprofundando. Um conteúdo, no começo, um pouco denso, porque as palavras, tudo, as palestras em inglês. Então, assim, você tem que, aos pouquinhos, vai se acostumando. E o sânscrito é difícil. Sim, mas todo mundo que entra fica meio assim... Com medo, gente. Fica com um pouco de receio. Mas isso é para todo mundo. Para mim não foi diferente. Sim. E para quem eu indico muitas vezes uma palestra, um tema introdutório, as pessoas falam, mas o que eu estou fazendo aqui? E é isso que é legal também. E eu falo, calma, a metodologia do estudo é as 3 fases. É o escutar, o questionamento e refletir sobre. Total. Então, é escutar. Enfim, depois... fazia esses camps ao longo de alguns anos, eu fui fazendo, mas paralelamente a isso, eu também estava fazendo os cursos com a professora Glória, enfim, outros professores que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje, para você se aprofundar nesse estudo, não necessariamente você precisa ir para a Índia. Isso é legal. Mas a gente também tem professores que eu faço estudos também de forma online. Então, assim, hoje o acesso está maravilhoso. Tá muito fácil. E essa é a parte que eu acho, e para mim isso foi fundamental em relação à minha visão sobre a prática. Isso. Porque a prática chega uma hora, porque eu pratiquei vários estilos. Sim. De Ashtanga, yoga, Hatha, Iyengar e por aí vai. Quando tinha ótimos professores, incríveis professores, ótimas escolas que a gente já teve aqui, mas essa parte do embasamento, isso vai te dando a direção, porque senão você corre o risco de chegar no momento da prática onde parece que alguma coisa está falta. Falta, ou você está meio que dando passo em falso. E aí eu fui entendendo que a prática não se trata sobre experiências, mas é sobre um entendimento nas experiências. Porque se a gente não entende isso, a gente corre o risco de começar a se frustrar na prática, porque parece que nada especial acontece. Ou se eu atinjo uma determinada postura ou uma determinada experiência, aquilo pode ser que depois não se repita mais, isso se torna um problema. E se eu cheguei ali por exemplo, numa determinada postura, uma postura perfeita, você definitivamente não se ilumina por conta disso. Exato. Então, assim... E não existe a postura perfeita. Exato. E, assim, nesse caminho, se a gente não entende, a gente corre o risco de se machucar. Para buscar a perfeição, exatamente. Né? Ou corre o risco de o seu ego começar... a crescer demais, que é um perigo. Porque seduz, né? Porque seduz. Isso é colocado na prática, que o yoga vai te dar poder. Sim. E dá mesmo. Sim. Só que a gente tem que entender... Para que é isso? Para que eu quero Exatamente. E o poder que a gente fala é um poder de uma qualidade de
foco. De mente clara. Exato. Né? Força interna. Tá mais tranquilo. E não de ego. Exato. Só que se a gente não entende, a gente fica com todas essas ferramentas, mas a gente vai chegar num momento onde parece que está faltando alguma coisa. E é interessante porque é esse momento que o estudo está ali esperando. Totalmente, aberto para a gente entender. Para você entender o que está além disso tudo. Então, aí eu fui entendendo que a prática nada mais é do que um preparo. Sim. Isso é tão bom porque faz você relaxar. Relaxar na condição que você está. E outra coisa que eu acho muito importante, se a gente não entende o real objetivo, então, assim, o yoga vai dando para a gente uma série de capacitações, de condições, e aí eu vou ficar mais velho, eu vou ficar mais limitado. Isso significa que o yoga está acabando? Porque eu não vou conseguir fazer daqui a alguns anos várias coisas que eu faço hoje. Isso significa que o yoga está acabando? Não. Então, a gente precisa entender o que é a prática, porque senão a gente começa a buscar um monte de coisa, só que depois eu não vou ter mais isso. E aí, o yoga vai acabar para você? Então, esses são alguns dos questionamentos que a prática coloca para a gente, que em algum momento é importante a gente se questionar. E é muito belo, né, poético o que você acabou de falar, né, na sua forma grande, porque o yoga nos últimos anos ele está perdendo essa poesia e a gente precisa voltar a entender, né? Então, óbvio que todo mundo começa pelo corpo, então todo mundo vai ali para fazer a prática, vamos fazer a prática. Mas o que a gente quer passar aqui, tanto eu quanto o Vicente, é que o yoga é muito mais do que o mat, o tapetinho de yoga. Tá? E quando a gente consegue, né, ele teve professores deslumbrantes, eu também, né, um pouco mais, vamos dizer, limitados, mas assim, todos que passaram para a gente, todos ensinaram a importância da base, do ensinamento, da profundidade que é o yoga. Então, o yoga não é só os asanas, não é só a gente praticar. É lindo, é bárbaro, mas a gente precisa começar a melhorar isso dentro do nosso mundo. Então, você que está começando a praticar yoga, que lindo, continue, mas entenda que tem um caminho enorme, delicioso, maravilhoso de ensinamento para a gente. Né? Então, isso é muito importante a gente começar a trazer, porque a tecnologia ela é boa, maravilhosa, mas ela também, às vezes, nos faz regredir nesse entendimento da importância do estudo, do olhar, do silêncio, né? De ler, de ouvir. Então, eu entendo também que o yoga ele se tornou um produto. Exato. Quando ele caiu no gosto do Ocidente, o Ocidente fez daquilo maravilhoso, um grande produto. Exato. Então, assim, é claro que o corpo, a visão do corpo no Ocidente é muito diferente da visão do corpo no Oriente. Muito. E a gente, como brasileiro, a gente tem um apego... A mais ainda o nosso corpo, então, né? Assim, é claro que é muito bom a gente... Quando a gente fala da prática do tapetinho, é muito bom, é muito importante tem que fazer, essa prática. Né? Ela tem é uma que prática existir. muito completa, que dá uma série de benefícios. Só que a gente não pode esquecer que é só aquilo, porque o asana, as posturas, ela tomou uma importância muito maior do que ela deveria tomar. Mas isso faz parte também, eu acho que, da caminhada. Mas entender que existe a outra parte, a contrapartida, que é o estudo. E só o estudo vai te dar um embasamento, um entendimento daquilo que você faz. Eu penso em tudo, né, Vicente? Não só no yoga. Né? A gente está falando porque é nosso trabalho, a nossa vida. Mas eu vejo que o ser humano em si, então o mundo inteiro, a gente precisa voltar a estudar. Né? A gente está querendo tudo muito fácil, muito rápido, sem... Peraí, deixa eu entender, né? Deixa eu escutar. O que é isso aqui? O que meu corpo está me falando? O que a minha mente está me contando? A gente não está tendo mais tempo de pausa, né? E sem a pausa a gente não está mais estudando. Eu vejo que as pessoas, assim, até em escola, você não sei, eu ponho no Google. Não, tenta, né? Vamos tentar estudar. Já pega a resposta pronta, né? Eu acho que tem um programa, agora não vou lembrar, que você põe e sai
todas as respostas Sim, de sim, tudo. sim. Falei, poxa, para onde que a gente está levando nosso cérebro? Né? Para nossa mente. E quando a gente olha, e principalmente nessa parte do estudo, tradicionalmente é uma tradição oral. Isso. Então, assim, até É mesmo escutar. tradicionalmente, para estudar os textos, Sim. de forma tradicional, primeiro se decora o texto, primeiro você guarda aquilo, para depois você entrar numa desenvolver. aula e destrinchar tudo aquilo. Então, assim, quando a gente entende essa metodologia também é para uma capacidade de retenção. Sim. E que hoje, cada vez mais, a gente está perdendo Não isso. tem, tá perdendo. Porque hoje o nosso HD está no, Não, tá no celular, exato, né? tá tudo ali. Eu não sei o telefone da minha casa mais, não sei o... É isso, não sabe nada, a gente não tem mais, Então, né? a gente não... É difícil esse aprofundamento, porque a gente está ficando numa uma informação muito superficial. E se a gente perceber, a própria proposta da prática é também um olhar para dentro, para um aprofundamento. Então, assim, vai muito também do que você vai querer. Se você vai querer alguma coisa mais superficial, eu acredito que isso faz parte da caminhada também, tá tudo bem, exato. do interesse. Mas o yoga mesmo, para valer, ele vai exigir de você a profundidade. Essa profundidade, essa dedicação, que é o abhyasa, né? Essa constância. Não é fácil. Para mim, hoje, ainda mais que a gente dá aula, para mim é um privilégio. Não, eu falo, assim, gente, eu tenho vários momentos de pausa. Para mim, assim, realmente é um presente que eu tenho. Mas, assim, para quem não tem, é importante entender que nessa vida agitada é importante você, como a pausa que você colocou aqui, né, no seu perfil, a pausa hoje vai se tornando cada vez mais... Não existe mais. É vital. É vital, você precisa. Por uma questão de sanidade. Então, assim, quando a gente percebe essa loucura... Então, assim, por isso que eu falo, essa situação que a gente tem aqui é um campo fértil. Sim. Para você justamente se testar. Porque uma coisa é você se testar no ashram, na montanha, que é uma delícia. Tudo perfeito. E aqui? É a situação de Arjuna no campo de batalha. Exato. Ele foi testado porque ele tinha uma situação ali. Por isso que é um texto que todo mundo gosta, porque a gente se aproxima um pouco desse personagem, porque a gente fala, puxa, Arjuna, ele faz as perguntas que talvez eu fizesse faria. também naquele momento da minha guerra interna, né? Então, é para entender que o yoga, no caso ali do estudo da Gita, o yoga, para quem não conhece, ele é ensinado no meio do campo de batalha, ou seja, é a situação mais adversa possível. Então, é interessante porque numa cidade como a nossa, se a gente deixar, ela engole a gente. Sim. E aí, essa é a questão que o yoga vai colocar. Você tem livre-arbítrio. Sempre. Exatamente. E aí, o que você quer? Então, isso é uma das coisas que eu sempre achei muito profundo da prática, porque é um papo reto, você com você mesmo. Então, a prática vai colocando as situações e a prática está sempre convidando. E aí? É um olhar sempre você... O que você vai querer ver mais? Você não está aqui esperando mais a aprovação de ninguém, é você com você mesmo fazendo as suas escolhas. E por isso tem essa estrutura inicial, quando a gente fala dos yamas e niyamas, que ninguém muitas vezes sabe que vem antes das posturas. Sim, exato. Esse alicerce que está muito ligado à questão de valores. O primeiro, se você não conhece, o primeiro é fundamental. E quando a gente fala de prática, a prática para valer é fora do tapetinho. Sempre, gente, exato. No tapetinho está tudo favorável. É tudo ótimo. Laboratório, tem um professor, o tudo ambiente, te ajudando. todo mundo te ajudando. Mas a prática para valer é fora do tapetinho. E quando a gente pega o primeiro yama que fala sobre ahimsa, não violência, então, assim, na dúvida, começa a perceber se as suas ações, se elas violentam você, se elas violentam os demais, e isso te dá um referencial. Mas o problema é que no começo nem esse bom senso a gente tem direito. Por isso a prática é importante como um laboratório para você começar a perceber os limites. Os seus limites. Você sabe que eu brinco até com os meus alunos, eu falo assim, essa semana eu quero que vocês percebam um tom da voz de vocês. A rimsa vai começar pelo tom. Que legal.
você está sendo estúpido com você mesmo, com os outros, olhe o tom da sua voz. Então, é isso. São coisas muito sutis que fazem uma transformação enorme na nossa vida, né? Porque às vezes a gente dá um grito, aí você fala, por que eu fiz isso? Às vezes a pessoa Né? nem percebe, Não, mas a maioria o nem fato percebe, de exato. você orientar a pessoa a prestar atenção... Já é muito legal. Isso já faz com ela falar, nossa, mas como eu falo? Sim, como você fala. Ou como você percebe o seu corpo. É incrível, porque eu às vezes dou aula para gente que, por exemplo, estou dando aula para um aluno agora, que ele já é um senhor. Legal. E dá para perceber que ele não tem nenhuma consciência corporal do corpo. Olha que interessante. Mas a gente está num lugar que, como orientador de uma prática, a gente perceber em muito pouco tempo um convite que é feito para ele começar a se perceber. Sim. É incrível, Fantástico. porque assim, não importa se você começou lá atrás, se Ou você agora, vai começar agora, É o isso. yoga é livre para todos pra a qualquer hora. Qualquer hora. A qualquer hora, qualquer momento que você esteja aberto a Exato. permitir. Exatamente, Né? se questionando. Porque eu falo que o yoga não é passar a mão na cabeça. Eu acho que nós dois sabemos que nenhuma prática, ou nenhum desafio nosso, nenhuma viagem nossa para a Ásia, para estudos, você sempre volta refletindo e refletindo e refletindo e tentando melhorar, né? Porque o que eu gosto da nossa vida é que a gente entende que ninguém é perfeito. Sim. Né? Que a gente não tem... Estamos todos no mesmo barco. Samsara total, estamos ali girando, girando, girando. E a ideia que a gente quer é só o bem. Né? Eu acho que quando a gente começa a florir dentro da gente essa história de querer o bem, eu quero o bem dos meus amigos, eu quero o bem... né? Você vai tirando as energias que não fazem mais necessidade para o ser humano. Né? Só que isso você aprende no tapete, quando você não se compara com o amigo do lado, né? Quando você fala, eu tenho que fazer uma inversão. Não, gente, você pode morrer sem fazer inversão, que vai dar tudo certo na sua vida. Quando você começa a se aprofundar no estudo, né? E aí você vai entendendo... os condicionamentos e vai carregar deixando mais de isso, lado. né? Você vai mudando o formato de olhar para o mundo. Não que eu acho que todos os professores tenham esse pensamento, tem alguns até próximos, que é coisa que eu acho que ainda o ego não permitiu a visão, mas isso faz parte, porque é isso, cada um no seu caminho, cada um na sua trajetória, né? O karma é de cada um, literalmente, né? A gente não tem como... amigo, olha isso aqui não tá legal. Não, você fica no seu, absorve, né, a sua consciência, porque o karma é dele, o karma é meu. Então, isso é legal também, né? Do yoga, de aceitar o que o outro é. Que talvez seja o mais difícil, não é? Mas esse no final é o grande... A batalha, o final da batalha de acomodar o desconforto. Isso também eu uso na prática, e os alunos adoram esse comando, que é você acomodar no desconforto. Eu amo. Porque acomodar no conforto a gente... já está vivendo. Já está tudo certo. Entendeu? Agora, acomodar no desconfortável, isso, de novo, vale para a prática no tapetinho em relação ao seu corpo, mas quando você está lá fora, né? Na situação do dia a dia, às vezes num trânsito, por exemplo, como que é acomodar com uma situação que aparece na sua frente, que não estava ali, você não estava esperando, como que é encontrar esse lugar para acomodar. E é isso. Porque as situações nem sempre vão estar favoráveis para você. Então, assim, a prática ele vai dando para a gente essas ferramentas para esse tipo de acomodação, que é importantíssimo. Hoje em dia, assim, onde está tudo muito imediato, né? Não pode ter um momento de... Nada! Né? Tudo tem que resolver isso. Você fala, nossa, calma, vamos fazer, vamos... Essa questão das emoções também, de saber acolher as emoções, a gente vê muito para essas novas gerações que estão vindo, que parece que muitas vezes não se pode passar por certas etapas, né? Por certos momentos ligado a uma frustração, a uma tristeza, e tudo isso faz parte. Então, assim, a proposta do yoga não é uma perfeição no sentido que você vai chegar num ponto onde você não vai ter mais nenhum tipo de emoção. Muito se fala do yoga
por exemplo, na parte de meditação, que eu falo, não, isso é o que mais tem, Nossa, que meditação é não pensar em nada. Não existe, Isso né? é uma loucura, porque assim, na verdade, Boa de falar, porque não a tem, natureza da mente é pensamento. Pensar. Exato. Então, quando a gente vai, por isso que a parte do conhecimento é Ajuda importante, na prática. porque senão você não vai conseguir lidar com essas E vai ficar situações. extremamente atordoante, não é nem desconfortável. Exato, porque a pessoa fala, preciso parar de pensar, preciso parar de... A pessoa entra numa prática e fala, a última coisa que eu aqui vou conseguir é parar de pensar. Então, a gente vai entendendo que a gente vai querer um fluxo nesse pensamento. A gente normalmente traz um tema e, claro que em algum momento a mente vai dispersar. E depois volta. E aí você, de forma gentil, Isso. traz de volta. Ninguém está falando que você não pode pensar. Exato. Porque se você colocar isso para sua mente, Já estragou. tem essa passagem que é muito legal. Na Gita, por exemplo, que Arjuna fala uma coisa muito legal para Krishna. Ele fala assim, Krishna, para mostrar como essa questão do pensamento é difícil, ele fala assim, Krishna, é mais fácil eu segurar o vento. Imagina, como que você vai segurar o vento do que controlar a mente? Exato. E aí Krishna fala, exatamente. Exato. É isso. Então, mas entendendo como se dá esse padrão da mente, eu aos poucos eu já relaxo. Posso pensar na meditação, isso é o que mais vai ter, vai ser pensamento. Então a pessoa já entra naquela condição Calma. mais calma. E tudo a gente, como tudo, a gente faz aos poucos, né? Porque querer entrar no tapetinho a primeira vez e já querer se tornar um Buda, Esquece. isso Não não existe. foi a história de ninguém. E nem será. E nunca vai ser. Então, assim, muitas vezes as pessoas projetam muito. No meu caso, eu acho que no caso da maioria, não, a gente chegou onde a gente está hoje porque tem uma história. É uma trajetória enorme, gente. E tem muito esforço, tem muita dedicação. Então, assim, como tudo. Então, assim, o yoga fala uma coisa que eu acho muito bonita, que é assim, o caminho do yoga é estreito como um fio de uma navalha. E você já fala, pô, então esquece. Mas é incrível as palavras, porque é estreito como um fio da navalha. Você fala, nossa, mas aí ele vai te dar o outro lado, mas é luminoso e realizador. Então, assim, é difícil, vai exigir da sua parte tempo, dedicação, mas o que você vai ter lá depois... É divino. E aí, a hora que você fala, puxa, é luminoso e realizador, eu fiquei curioso. E aí, isso que é o bacana da prática, porque a hora que a gente vai entendendo, quanto um pouquinho que a gente dá para a prática devolve muito mais para a gente. Nossa. Então, assim, se você for picado, como muita gente as pessoas acabam tornando disso. Tem aluno meu que fala assim, eu não sei como é viver sem a prática. Continua. Vamos lá que você está indo para o lugar caminho certinho e bom, porque né? isso faz diferença, as pessoas sabem. A prática, ela é prática mesmo. Você vai ter a experiência ali. E acho que isso é o que faz, muitas vezes, as pessoas falarem, puxa, isso aqui é especial. E quantos anos o yoga está aí? Nossa. Então, é uma prática milenar. Então, assim, hoje em dia está disponível para qualquer um o aprofundamento, estudo. Hoje, claro que, como tudo, você tem que saber escolher. Sim, né? isso é super importante. Mas isso é individual, mas bom senso sempre. Sim. O que às vezes a gente vê, muitas vezes eu vejo, isso eu acho que é legal, Sam, a gente colocar, que muitas vezes as pessoas caem em situações que são complicadas, né? Dentro, às vezes, de uma sala de aula ou em práticas, em retiros e tudo mais. Então, assim, nunca abra mão da sua liberdade. Nunca dê a sua liberdade na mão de ninguém. Outros. Não é um professor nunca que vai falar você tem que ir a mais ou menos. Quem sabe é você. Mais do que ninguém, quem sabe de você mesmo é você. E isso no mundo de hoje é muito importante, porque a gente está vivendo muitas cópias. Sim. Né? Então, eu entro no Instagram, eu quero ser que nem ela. Sim. Né? Eu quero fazer a prática de yoga que nem essa mulher, eu quero ter a roupa... E a gente esquece que é você. Né? Você tem que entender. Então, que nem a gente fala muito de inversão, e a gente sempre fala muito de inversão, gente, porque é uma postura que pode lesionar.
E as pessoas levam muito na brincadeira. E não tem que ser na brincadeira. Realmente tem que ter um cuidado maior, né? Então, cheguei na escola ou no estúdio, o que for, e a pessoa já me deu uma inversão. Putz, repensa, né? Comece realmente do básico, né? A vida ela tem que ser sementinhas. A gente tem que ir pondo sementinha para você florescer uma árvore gigante. Sim. Porque eu sempre falo, você quer praticar yoga, sei lá, eu pratico dos 17. Eu sempre penso que eu vou praticar com 120, né? Eu penso, eu vou até os 120. Até o final, né, Sam? Eu pratiquei mais ou menos... A gente vai até o final. Eu comecei mais ou menos assim também, não com a sua é? idade. A gente eu tem não que lembro pensar isso, não tem que pensar isso? Falar, eu não vou fazer uma prática para eu me machucar e eu não poder mais voltar. Não, vamos embora. A ideia é florescer para eu virar uma árvore grande. E a gente, eu não sei como que está hoje, mas uns anos atrás estava se falando muito de contusão. Sim. Na prática. Então, assim, se o primeiro yama, o primeiro valor é a rimsa. Exato. Se você está se machucando, é porque você está ignorando... já não está praticando yoga. O primeiro princípio. Então, assim, se isso estiver acontecendo... E, assim, eu já tive lesão também, mas aprendi demais. Então, assim, a limitação ninguém quer ter. Sim. Mas que você possa, através da limitação, aprender. E eu acho que a limitação... eu tenho uma escoliose enorme, 60 graus. Então, é uma limitação, né, no corpo. E o yoga foi que me ensinou sobre essa minha limitação e me corrigiu a eu ter hoje um corpo que eu posso ser bailarina. Então, assim, foi os caminhos se juntando. E é o que eu falo, você tem que aprender o que o seu corpo te fala. Se falar, não dá para eu fazer isso, eu não vou fazer, porque eu preciso aprender para ir melhorando esse caminho para eu ser, que nem eu falo, eu quero ser uma árvore de 120, gente, eu vou chegar lá, não é? O corpo fala, isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente vai se dedicando, tomando essa consciência, o corpo, ele dialoga com a gente todo momento. É sensacional. A todo momento. E é impressionante como muitas vezes a gente ignora, né, os sinais do corpo. Sim. E se isso está acontecendo, às vezes pode ser... Porque falta de pausa. Porque se você para... Nossa, por que eu tô com essa dor constante? Vamos supor, eu tô com uma dor no ombro constante. O que eu tô fazendo? Só que a gente não tá mais parando. A gente não para mais, então não se questiona. Então vai, segue. Vai, segue. Daí o pior, vai lá e segue e toma remédio. Para cobrir o que você tem que viver. Entendeu? E hoje a gente sabe que a questão da automedicação... medicação é um perigo. E a medicação hoje está correndo à torta direita. Toda hora que eu estou em alguns ambientes e conversando, escutando, se toma remédio hoje... Para tudo, gente. Me dá até um nervoso, né? Você fala, como? Né? Você não está ouvindo o seu corpo. Então, é isso. A ausência de pausa, a ausência de observação, tudo isso... A gente precisa retornar para a gente precisa trazer de novo. E aqui a gente está contando para vocês a nossa vida, né? Eu 25 anos dando aula, ele mais de 30 dando aula, e a gente passou por várias dificuldades, né? Não tem, a gente fala, nenhum rio é fluido sem pedras, tá? Sim. Todos têm pedras, mas o que a gente quer passar para vocês é que a prática do yoga vai te trazer não só uma qualidade de vida física, mas também vai te trazer uma qualidade de observação pessoal. Sim. Né? De assento mental, de clareza. O que eu mais venho pedindo, né, é que a gente tenha mais clareza na nossa mente, para a gente pensar. Os mantras citam isso. Os Exato. Mantras que a gente invoca antes de um estudo. Sim. E se tem algo, pelo menos que a tradição coloca como algo mais importante que você possa pedir, é sobre clareza. É clareza. A gente precisa. E assim, o Vicente, ele é extremamente estudioso, ele passa para os alunos todas essas etapas, né? Vamos dizer, os 8 caminhos ali que a gente sabe que o yoga tem. E falando sobre os mantras, né? Às vezes as pessoas pensam só como uma religião, né? Como fosse um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os mantras para a gente entender que eles são caminho para você encontrar essa clareza. Sim. O que você pode
né, melhorar aqui para a gente entender mais Olha, do mantra. esse tema dos mantras, ele é um tema bem vasto. Sim. Mas se a gente colocar aqui a tradição, como ela é passada até hoje, ela é de forma oral. Sim. Tá? A gente tem os Vedas, se você quiser, você tem todo esse conhecimento publicado, mas existem grupos específicos da tradição que retêm isso na forma de memorizar, eles memorizam e passam isso adiante. Então, o mantra em si, quando você pega um mantra, o que significa mantra? O mantra nada mais é do que um instrumento para a mente. Maravilhoso. Então, o fato, por exemplo, de você utilizar um mantra, por exemplo, para uma meditação, num primeiro, porque assim, a meditação ela pode ter vários sentidos, tá? Mas vamos colocar num primeiro momento a meditação como um preparo, tá? Um preparo para essa mente que é o que é comparado, né, como um macaquinho pulando em galho em galho. E aí eu aprendi que essa outra definição é muito interessante porque normalmente se traz elementos que estão dentro de um contexto. No caso, vamos colocar aqui na Índia, que eles têm muito esquilinho. Todo lugar que você olha tem um esquilinho. Então eles falam que é transformar essa mente, que é um macaquinho pulando de galho em galho, ou seja, que vai para todo lugar. E que não vai para lugar nenhum. Essa mente, ninguém precisa aprender nada, que todo mundo já é PhD. Muito bom. Essa a gente já está craque, não precisamos mais. Somos super gabaritados, mas é transformar essa mente macaquinho numa mente esquilo. Por que esquilo? Aí tem esse exemplo, que o esquilo ele pega a frutinha, sobe na árvore e desce. Sobe e desce. Ou o tal do fio de óleo, né? Fantástico. É para mostrar que existe um movimento contínuo. Isso. Que legal. Né? Então, essa é a proposta. Então, o mantra pode se utilizar como prática, como um instrumento para a mente, a manter a mente naquele fluxo. Em algum momento, claro, que quando a gente não tem treino, a mente não vai gostar, ela vai escapar. E aí eu trago de novo e continuo aquele fluxo. Sensacional. Naquele tema, no caso, pode ser o mantra. Então, assim, o mantra tem um poder. O mantra, quando a gente pega, às vezes, um mantra específico, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Namah Shivaya. Que são os mais comuns, vamos dizer assim, das pessoas. O mantra Om sozinho também. Então, entender também esses aspectos de Ganesha, que está ligado ao conhecimento, aquele que remove o obstáculo. Muita gente não sabe que esse aspecto que remove é o que coloca o obstáculo. Sempre. Para depois tirar. Remover. Então, assim, entendendo também o significado, o entendimento da simbologia desses aspectos, isso também se transforma também como instrumento de meditação. Maravilhoso. Para você refletir, porque essas situações, muitas vezes, esses aspectos estão aí no seu dia a dia para você lidar. Sim. Como, né, o aspecto de Shiva, como transformação, como tudo na vida, tudo está em constante movimento, em constante mudança. E por que muitas vezes a gente tende a segurar as situações, os momentos, se no momento seguinte o momento muda? Então, a gente tem uma tendência a querer segurar, controlar as situações. E esse mantra, como na forma de um conhecimento, se você entende, você começa a não mais ficar exatamente. Você vai abrindo. Você vai abrindo. Então, assim, o mantra em si, ele pode a gente entender ele na forma de um conhecimento e se aprofundar nesse conhecimento. Os próprios Vedas, eles estão na forma de mantra ou numa forma de um instrumento para a mente. E é legal a gente entender que o hinduísmo ele não precisa se tornar a sua religião. Né? Então, você, como tudo, somos livres a decidirmos o que a gente quer acreditar, ou acreditar em tudo, como eu, porque eu acredito em tudo. Adoro tudo, adoro todos, gente. Se chega na minha casa, eu tenho Iemanjá, eu tenho São Jorge, por causa do nome do meu filho, São Jorge. Eu tenho Buda, eu tenho Shiva, eu tenho Lakshmi, eu tenho tudo. Rezo para todos, agradeço para todos, porque é isso, eu gosto de tudo, mas cada um pode ir no seu caminho, né? E a ideia é que quando você vai entendendo essa sutileza, essa delicadeza, essa gentileza da religião hindu, você vai entendendo que as histórias, né, são contadas de uma forma muito delicada para não ferir, inclusive, o que está machucando a gente. Né? Então, quando você entende a história de Ganesha,
você entende a história de Shiva, de Lakshmi, Parvati, enfim, você vai caminhando ali nos deuses, né? E que todos eles têm seus mantras, né? Por isso que a gente está falando isso. Você vai... Nossa, me identifiquei, estou precisando muito me transformar. Deixa eu entender a história de Shiva, né? Isso vai... E aí não é uma Conecta, religião, né? você não precisa parar de rezar o que você gosta de rezar ou orar, enfim. Você pode acrescentar, assim como é a história desse projeto. Esse projeto é para unir as coisas. A gente quer unir as pessoas, né? A gente entender que se eu gosto de Alá, de Buda, de Shiva, de Jesus... Não precisa brigar, não precisa ahimsa em nenhum momento, né? A gente precisa unir. A própria visão do hinduísmo é uma visão da totalidade. Da totalidade, então, exato. Assim, não tem porquê. Tanto é que as pessoas se sentem muito à vontade. Eu tenho alunos judeus, Sim, eu tenho isso que eu falo, de diversas tudo. religiões, e eu nunca vi ninguém desconfortar. Incomodado, né? Assim. Claro que às vezes tem questionamentos. Sim. Há, muitas vezes... Que é legal, né? Ótimo, Também. porque às vezes... Porque, assim, quando a gente olha para essa parte do simbolismo, Sim. o simbolismo é muito rico. Se a gente olha só dentro da nossa visão, da nossa perspectiva, isso que é o bacana, porque, assim, muitas vezes a nossa visão é muito limitada, cega, né? Eu não consigo ver além daquilo. E o que essa tradição, eu acho que é o diferente, é você ver além da forma. Então, além da forma corpo, Sim. além da forma dessas representações, que elas são muito diversas, muitas vezes algumas até estranhas no primeiro momento, mas depois que você entende a simbologia... quando você olha Kali, você fala, meu Deus do céu, o que é Kali? Depois procurem, gente, Kali, que vocês vão se divertir, porque você fala, não, isso aqui não dá. E eu tenho duas em casa gigantes, eu amo. Eu e também. Elas têm os... cadáverzinho, né? Cabecinha de coisas, tudo como colar dela. Enfim, mas aí você vai entender o porquê que ela tem aquilo, Exatamente, qual é o significado. Né? E aí então, talvez você se aproxime, porque são formas da totalidade. Porque isso também é interessante, né? Numa outra situação que Arjuna, isso foi muito interessante. Arjuna, quando ele queria ter essa visão da totalidade, ele pediu para Krishna, eu quero ter essa visão. Sim. Só que não é através de uma visão, porque a visão em si, ela tem a sua limitação. Exato. Mas isso faz parte ali do estudo, do ensinamento. Aí Krishna fala, você tem certeza que você quer ter a visão do todo? Ele ficou testando a Arjuna. Vamos ver, exato. Aí a Arjuna, não, eu quero ver. Só que a Arjuna achou que ia ver só coisas as belezas da vida. E maravilhosas. Quer ver o todo? Então, Krishna colocou olha o todo. Ele. Daí, quando ele começou a olhar para o todo, ele não deu muito tempo, ele pede para voltar. Porque ele viu tudo. Tanto as coisas que ele... Queria. Coisas bacanas, desejáveis, que ele, né? Bonitas, enfim. Mas ele teve que se deparar com coisas que não eram confortáveis. Terríveis, exato. E daí rapidinho. Então, assim, é muito interessante porque a gente tem que muitas vezes lidar com essa... Então as imagens muitas vezes vai ter esse lado, mas é porque a gente tem também. Sim, todos nós temos. A luz e sombra constante. Kali está muito ligado a esse aspecto da fúria, da raiva, é um aspecto feminino, mas é lindo ao mesmo tempo. Amo. E o que faz, de uma certa forma, a gente olhar para essas emoções não como uma coisa... É claro que ninguém quer estar na raiva. Mas ela é importante. Mas saber também acolher e entender o que está querendo dizer essa emoção. As emoções são muito importantes serem vividas e serem vividas sem vergonha, sem preconceito. Exato. Porque, sim, a gente vai ter raiva, né? Outra coisa que é importante a gente falar aqui como 2 professores de yoga... Gente, a gente tem raiva, a gente fica triste. Somos seres humanos normais, iguais todos. A gente tem dia que a gente vai gritar e vai falar, putz, eu pratiquei a rimsa mesmo, pratiquei rimsa, fiz a violência, não pratiquei o que eu queria. Porque é isso, nós estamos aqui também, como todas as pessoas, sendo testados para os nossos karmas, nossas provações, as nossas vidas, né? Porque é isso, somos seres humanos. Que às vezes eu fico preocupada que as pessoas falam assim... Nossa, mas você é muito serena, né? Eu falo, bom, vai perguntar para o meu marido e para o meu filho, depois a gente conversa, entendeu? Neste momento, eu posso ser muito serena porque eu estou, inclusive, no meu papel como sendo professora de yoga. Mas a vida, a gente está ali, que nem a gente fala. A importância do estudo é porque você vai sair do tapetinho e você precisa levar isso lá para fora, né? Acalmar, sentir. Eu concordo também. O que eu percebo, claro, somos pessoas...
como qualquer outra pessoa, porque as pessoas projetam muito, né? Principalmente Muito. no professor. Mas o que a gente vai percebendo com a prática é que o tempo, muitas vezes, de uma reação talvez vá diminuindo. Isso. A gente vai começando a saber A gente segura manejar mais. melhor as situações. Mas vai ter uma situação ou outra Que não vai segurar. que a gente não vai segurar. Aí vai ter sempre alguém falar, olha lá, pratique yoga. E é totalmente maluca. Lá, Aí você não fala, sei o que lá. sou, gente, tá tudo bem. Talvez se não praticasse, com certeza Seria pior. muito pior. Entendeu? Então, assim, a prática, a ideia é essa mesma, colocar todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo. Igual. Só que tem gente que já subiu um pouquinho mais esses degraus, que já se preparou mais. Outros não, mas assim, é um caminho. Mas no final, tá todo mundo junto. Tá todo E mundo... a gente tem que continuar nessa união, nessa busca, né, de a gente trazer para as pessoas o entendimento que o silêncio não é o ruído, né? O ruído está aí, o ruído é constante, mas você tem que encontrar, né, o seu silêncio, a sua pausa. E aí eu queria que você trouxesse aqui para a gente assim, uma palavra, uma frase que você, assim, ou repete para você todos os dias, ou você gosta de lembrar, que te traz esse silêncio, né? E não é o silêncio sem ruído, o silêncio. Você tem alguma coisa que você sente ou que você faz que te traz essa sensação de silêncio, de pausa, né? De recolhimento mesmo, assim? Olha, Sam, quando você falou de silêncio, tem uma... na meditação, que muitas vezes eu passo, que isso... foi uma das meditações, uma das práticas que eu aprendi com a professora Glória, que eu acho incrível, é uma coisa muito simples. Você estava falando também do ruído, né? Porque a gente tem muito essa questão do ruído. Entender que o silêncio é a base de todo e qualquer som. Ai, maravilhoso. Ou de todo e qualquer ruído. Então, você tem o ruído, mas o que jaz, a base desse ruído é o silêncio. Entre um ruído e outro, entre um som e outro, no intervalo você vai ter silêncio. Sim. Ruído, base, silêncio. Intervalo, silêncio. Sim. Ruído, base, silêncio. Intervalo, silêncio. O que permanece é o silêncio. Então, entender isso você pode fazer na forma de uma meditação. Sim. É que nas situações, porque senão fica muito difícil a gente achar que vai ter essa situação ideal, perfeita. Porque não tem. Então, no meio do caos, como que é encontrar esse silêncio? Então, entender que ele é a base de tudo. Então, a gente tem essas situações, essas interferências, mas a base é o silêncio. Então, até é um convite de você pegar um momento, fechar os olhos, perceber que existem todos esses ruídos externos e reconhecer que a base que está ali, que permanece, é o silêncio. Então, quando você falou no silêncio, me vem muito essa prática e que ajuda a gente, de uma certa forma, a acomodar em qualquer situação. Muito bom, muito bom. E todo mundo pode fazer isso, né? Então, nossa, eu tô com insônia, eu tô com dificuldade de me desligar do trabalho, né? Porque tem pessoas que vão jornadas longas. Fecha o olho, né? Fecha o olho, às vezes ouve uma meditação guiada que ajuda, tenta para as pessoas. A pessoa tem que perceber muito a rotina dela, né? Sim. E perceber que tem um momento, né, no meio do dia onde a gente está mais agitado, mas é importante porque a gente também, numa cidade grande, os estímulos são altos. Eles são muito grandes. Então, a gente tentar também começar a se educar, né, e diminuir um pouco os estímulos, né, no final celular, do dia, por exemplo, também estabelecer esses momentos. Então, assim, existem várias dicas, né, que você pode começar a incluir, e não tem mágica. Sim, não tem mágica, exato. Vai exigir muitas vezes um esforço. O que é legal da prática é que ele ajuda você se descondicionar numa prática no tapetinho, mas a ideia é que você perceba essa relação no seu dia a dia. Então, também perceber algumas coisas que a gente está condicionado
e procurar se descondicionar. Descondicionar não é nada fácil. Exato. Vai exigir esforço, mas vai depender muito desse papo reto que a prática coloca você com você mesmo. O que você quer? Para onde que você vai nessa Exato, história? porque assim, Né? querer tudo você Não não vai dá. ter. Então, o que você quer? Quais são as suas prioridades? Isso é tão importante como uma organização mental, porque senão, se a gente não parar, a gente nunca vai ter tempo para fazer essa mudança que a gente deseja. Né? Sim. E para essa mudança, muitas vezes, se é a busca por um equilíbrio, para equilíbrio, porque assim, isso também é yoga, o caminho do yoga não é de perfeição. O caminho do yoga não é algo retilíneo, porque perfeição dá a ideia de uma coisa Constante que não ali. muda e é sempre. Equilíbrio significa que você tem esse movimento ondular. Não é um movimento que a gente está... que é o samsara, que é a horrível, loucura. que é vurum. Não é mas isso, mas o equilíbrio você tem oscilações. Seria como a onda do mar mesmo. Exatamente. Ela vai vir, depois ela se recolhe com calma. Então, o yoga não propõe essa perfeição, porque muita gente projeta isso. O yoga não é para mim, porque eu jamais vou ser dessa forma. Ou eu não vou saber respirar, não vou saber meditar, não sei fazer a postura. É ter o jogo de cintura no dia a dia, de ir levando e levando. Então, talvez seja até mais fácil do que muita gente imagina o projeto. É maravilhoso. E aí, para a gente finalizar, o que você, na sua vida, e aí agora não é nem para ninguém, para você, né? Quando você fecha os olhos, assim, né? E você tem uma carreira enorme, um ensinamento maravilhoso, vivências. Gente, a gente podia ficar aqui 10 horas eles contando da Índia. A gente ainda vai fazer ele vir contar só da Índia, enfim, tudo mais. Mas o que o yoga te trouxe que hoje você pode dizer, isso aqui o yoga me fez? Não é uma pergunta fácil que eu fiz para ele, mas enfim. Não. Até eu mesma me fiz agora, tá? Isso foi boa. Sam, tem o aprofundamento cada vez mais pelo menos isso se torna o meu sankalpa, sabe? Pronto. É sobre clareza, tá? Legal. E clareza em relação a esse ser livre que eu já sou. Legal. Então, assim, lembrar que eu já posso ser livre fazendo ou não fazendo determinada coisa, tendo ou não tendo determinada coisa, eu já sou livre. Muito bom. Então, assim, essa ideia, esse entendimento, na verdade, da liberdade, ela já é aqui agora. Pronto. Não é uma questão de uma ação que eu preciso fazer para me tornar livre, eu não preciso fazer nada para me tornar livre, mas entender que eu já sou esse que já sou livre de tudo, já sou livre dessa relação com o meu corpo, com a minha mente, eu já sou livre aqui agora. Fantástico. Isso é algo que eu estou no caminho, crescendo, no amadurecimento, isso, como todo no mundo. aprofundamento, mas o meu foco é esse, é isso que a tradição mesmo coloca como a maior de todas as buscas, entender esse ser livre que eu já sou. Então, assim, se tem alguma coisa que me inspira como objetivo, com certeza é isso. Maravilhoso. Então, quero te agradecer mais uma vez por todo o ensinamento, por você ter a sua pausa de vir aqui conversar comigo. Imagina, é uma honra. De você ensinar pra gente. Gente, ele sabe muito. Então, a gente vai passar para vocês informações de onde ele dá aula, como vocês podem entrar em contato com eles. E aqui eu quero muito que vocês busquem para se aprofundarem. O Vicente, ele pode te ajudar a melhorar essa profundidade, para você mergulhar em você encontrar algo melhor que te faça viver feliz, né? Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio de luz, sombra e encontrar paz dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, Sam, de coração, por estar aqui. E muito obrigada. Encerramos mais um episódio com muito amor, com muita alegria. Estou muito feliz. Hariom. Hariom.